Vamos seguir com o nosso mini tutorial do JCE Editor. E nessa segunda aula eu vou estar falando sobre os links, como seriam links dentro do nosso texto, do nossa postagem, da nossa notícia. Tá? Então a gente tem 4 tipos de links. A gente pode usar 4 tipos de links dentro do JCE Editor. Esses links eles podem ser um link interno, um link externo, um link de arquivo, um link âncora. Então vou estar explicando cada um deles. Então, primeiramente o link interno. O que seria o link interno? O link interno é quando você precisa linkar alguma coisa dentro do próprio site. Por exemplo, eu quero linkar, quero que quando a pessoa clicar nessa palavra, nessa frase, né, ela vá para a página de contato do meu site, por exemplo. Então, esse seria um exemplo de link interno, ou seja, é um link que está no meu próprio site. O link externo seria um link de que seria ao contrário, né, óbvio, do link interno, que é um link de um site que externo ao meu site. Por exemplo, eu quero que quando a pessoa clicar aqui, ela vá para o site do Google, por exemplo. Então esse seria o link externo. O link de arquivo é se você precisar linkar algum arquivo, ou um PDF, ou algum arquivo do Word, por exemplo, que esteja no seu site. Então seria nesse contexto, né? Quando a pessoa clicasse aqui nesse link de arquivo, ela faria o download desse arquivo que está no seu site, ok? O link âncora, ele é um link, ele não é muito utilizado, mas ele é muito útil. Quando há uma notícia muito grande, um texto muito grande, uma postagem muito grande dentro do site, né? Dou exemplo aqui desse texto. Então, no final do texto vou ter um parágrafo, né? No caso, eu coloquei o último parágrafo. Então, eu quero que o usuário ele não precise ler totalmente todo o texto para chegar nesse link, para chegar nessa parte e ler essa parte. Eu posso simplesmente colocar um link para ele, de forma que na hora que ele clicar nesse link, ele vai direto para essa parte do texto. Ou seja, eu posso segmentar o texto com links. Se o texto for muito grande, eu posso segmentar com links, não precisando do usuário estar rolando totalmente a página, tendo que ler toda a página para chegar naquela parte do texto. Então, eu simplesmente coloco o link para aquela parte do texto, o usuário clicar, ele vai diretamente para aquela parte. Por exemplo, nesse caso, se eu colocar o link aqui de âncora, quando eu clicar, ele vai vir diretamente para essa parte aqui de último parágrafo. Então vamos lá ver como é que faz todas essas opções de links. O primeiro link interno, então para todos os links, primeiro você vai ter que selecionar, vai digitar, né, a palavra que você quer linkar, vai selecionar essa palavra, ou essa frase, ou esse texto, né, e vai clicar nesse ícone de corrente. Ao clicar nesse link, nesse ícone, ele vai aparecer a janela com algumas opções, tá? E é nessa janela que você vai fazer as configurações desses links. Então, para o link interno, eu tenho aqui as opções de link interno que eu posso usar. Neste caso, eu quero que esse link, na hora que a pessoa clicar nesse link, ele vá para a página de contato. Então, a minha página de contato, ela está nesse menu. Eu vou abrir esse menu, que ela vai estar aqui. Essa configuração que depende da sua configuração do seu site. Tá? Ela pode estar no menu My Menu, ou pode ter um outro nome aqui, ou você pode ir direto para o contato. Então vai depender da configuração do seu site. Por padrão, geralmente a gente utiliza para o link interno alguns links que estão no menu principal. Geralmente o menu principal está aqui em menu, My Menu, né, que significa menu principal, e você vai escolher aqui o
o link que você quer, o nome, né, do link que você quer. No caso eu quero linkar o contato, então eu vou clicar aqui em contato. Vocês podem perceber que quando eu clico ele já gera para mim a URL, né, que é o caminho relativo do arquivo a partir do diretório raiz. Então no caso aqui ele gerou para mim a URL, que é justamente o caminho, na hora que a pessoa clicar, que vai para esse caminho. Então eu cliquei em cima de contato e clico aqui em inserir. Então ele já marca para mim, colore ele de azul e coloca um sublinhado, que quer dizer que ele está linkado. Tá? Se eu quiser que esse link, por exemplo, ele abra em uma nova página, então eu posso configurar da seguinte forma. Posso vir aqui em alvo, especificar o destino para qual o conteúdo do link deve ser direcionado. No caso eu quero que ele exiba numa nova janela, ou seja, na hora que eu clicar, em vez dele carregar no próprio site, própria configuração do site, na página do site, ele vai para uma outra aba do meu navegador e vai carregar esse link, certo? Se deixar não definido, ele carrega na própria página do site. Ok? Então esse é o link interno. O link externo, então da mesma forma você vai selecionar, clicar na correntinha e simplesmente vai colocar o URL do site que você quer linkar. Por exemplo, do Google. Vou colocar aqui http://google.com.br. Lembrando que tem que ter esse prefixo antes da URL do site, tá? Para que linke adequadamente. Da mesma forma, você pode estar usando o alvo numa nova janela ou na mesma janela. Após fazer feita essa configuração, você simplesmente clica em inserir. Ok? Então esse seria o link externo, quer dizer. O link de arquivo seria o link para você fazer download de algum arquivo que esteja hospedado no site, que esteja dentro do site, ou você quer jogar, ou você queira jogar um arquivo que está no seu computador para o site e fazer com que o usuário baixe esse arquivo para o computador dele. Um exemplo claro disso, por exemplo, é sites que utilizam para baixar algum tutorial ou algum edital, né, que tem muito nos sites de prefeitura. Então, para a pessoa estar baixando esse arquivo para o seu computador, né, e você quer colocar esse link numa notícia, por exemplo, que você vai postar no seu site, você pode estar usando o link de arquivo. Então, para isso, você vai selecionar da mesma forma, clicar no ícone de corrente. Aí, nessa parte de URL, vai ter aqui um ícone de uma folhazinha com mais. Então, você vai clicar nesse link, ele vai abrir uma nova janela. Então, nessa nova janela, ele tem algumas opções para você estar organizando os seus arquivos, né? Aqui no canto superior, né, direito, a gente tem duas opções, que é a opção de criar uma nova pasta, e enviar o arquivo. Então é como se fosse no seu computador mesmo. Se você quer criar uma pastinha e fazer uma organização das suas pastas, dos seus arquivos dentro do site. Então você pode estar fazendo por aqui. No caso que eu já criei uma pasta chamada arquivo, né? Lembrando que para criar uma pasta simplesmente clique aqui e coloque o nome da pastinha, ele já vai gerar para mim o nome da pasta aqui. Eu criei uma pasta chamada arquivo. Eu vou clicar em cima dela. Beleza, aí eu vou mandar o arquivo que está no meu computador. Quando eu clicar nesse link de enviar arquivo, ele vai aparecer para mim essa janela. Eu posso tanto arrastar o arquivo para dentro dessa janela, desse container aqui, como eu posso vir aqui em procurar. Vou clicar em procurar. Esse meu arquivo está na área de trabalho. Vou procurar o arquivo. Deixa eu ver qual que é o arquivo. Arquivo.pdf. Eu vou selecionar esse arquivo e mandar abrir.
Então ele automaticamente já mostra aqui para mim. Eu posso tanto renomear esse arquivo aqui mesmo, tá? Lembrando que é interessante enviar os arquivos sem espaços e sem caracteres especiais como tio, cedilha, acento. É interessante enviar o arquivo limpo, sem nenhum caractere especial e sem espaço. E você pode estar deletando aqui também, caso você puxe um arquivo errado. Então beleza, selecionou um arquivo, se você vir aqui no botão enviar, esse arquivo ele vai ser enviado para o seu site. Então, após o envio do arquivo, clica em cima, manda inserir e já ele volta para a janela do gerenciador de links. Da mesma forma, você pode também escolher o alvo, se você quer que abra uma nova janela ou na mesma janela, e clica em inserir. Assim ele vai gerar também um link, no caso de arquivo. Então, no usuário, quando você salvar esse artigo, ou essa notícia, ou essa postagem, e o usuário clicar nesse link, ele vai fazer, como é um PDF, ele vai gerar uma nova aba, né? E vai mostrar o PDF para o usuário. Se fosse, por exemplo, um arquivo zipado ou um arquivo do Word, ele geraria o link de download, né? A janelinha de download, e o usuário ia clicar no OK e ia baixar esse arquivo para o seu computador. Então, é assim que funciona o link de arquivo. Já o link âncora, como eu expliquei anteriormente, então para me gerar o link âncora, primeiro eu faço a ancoragem da onde que eu quero que esse link vá. Que na hora que a pessoa clicar nesse link, ele vai apontar, tá? Eu seleciono o lugar onde que eu quero que a parada, né, desse link âncora, e clico nesse símbolo de âncora, nesse ícone de âncora. Ele vai me pedir um nome. Eu vou colocar, geralmente você coloca o nome do título, né, do lugar onde que vai ser colocado o link, você puxar do link, inserir. Ele vai colocar esse ícone de âncora na frente, quer dizer que ele está ancorado. E no link que eu vou selecionar, e vou vir aqui na correntinha, no ícone de correntinha, e vou vir aqui, ó, nessa opção, âncora, e selecionar o nome da minha âncora, que é último parágrafo. Vocês podem perceber que na URL ele coloca um cerquilha e o nome da âncora que eu escolhi, que eu inseri, e clico em inserir. Beleza, então ele vai gerar um link para mim. Quando eu salvar esse artigo ou essa notícia e o usuário clicar nesse link, ele vai apontar diretamente para essa frase último parágrafo. Então não vai precisar do usuário descer todo o texto para chegar nesse último parágrafo. Ele simplesmente clicando aqui nesse link, ele vai diretamente para esse último parágrafo. Lembrando que aqui eu usei com texto, isso você pode estar usando com imagem também, né? Depois que você enviar uma imagem para o texto, que é a próxima aula, eu vou estar falando sobre como inserir imagens. E você pode colocar a imagem como link também, tá? E utilizando os mesmos sistemas, tanto interno, externo, de arquivo e de âncora. Então é isso aí, até o próximo vídeo.